Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Eduardo Andrade, professor de língua portuguesa e língua inglesa. Estamos hoje com mais um vídeo no nosso canal, dessa vez trazendo um conteúdo de língua portuguesa. O conteúdo que nós iremos estudar nesta aula será concordância nominal. Então, aproveite para se inscrever no canal e também deixar o seu gostei no vídeo. O objetivo desta aula é compreender a concordância entre substantivo e adjetivo em suas diversas funções sintáticas, ou seja, compreender a harmonia ou combinação entre os nomes dos seres ou coisas e a qualidade ou estado ou característica que nós podemos atribuir a esses seres e suas diversas funções, então, as suas diversas aplicações nas frases. Você já deve ter percebido que no nosso dia a dia, em situações mais formais de fala ou escrita, nós nos obrigamos então a combinar, a concordar o nome com a qualidade ou estado. Então essa concordância ela é feita em gênero e número. Então, quando nós nos referimos a gênero, nós nos referimos a masculino e feminino. As palavras que se encontram no masculino, seguindo a regra geral, são aquelas que terminam em O. E as que estão no feminino são aquelas terminadas com A. Fugindo dessa regra, nós podemos ter palavras terminadas em A, terminadas em E, que o que irá defini-las será o artigo. O caso, por exemplo, da palavra estudante, ela pode ser usada para os dois gêneros. Quando ela se encontra no masculino, ela é definida pelo artigo o estudante. Quando ela se encontra no feminino, o artigo a estudante. E a questão do número, nós temos então o singular quando nós referimos apenas a um ser, e o plural quando nós nos referimos a dois seres ou mais. Para indicar que a palavra se encontra no plural, nós então acrescentamos o S no final da palavra. Fugindo dessa regra, nós podemos ter palavras que o que irá definir se ela se encontra no singular ou no plural será o artigo. Então, no caso da palavra ônibus, ela se encontra no singular quando ela é mencionada como o ônibus, e no plural quando nós usamos os ônibus. Então, nós já mencionamos que a concordância nominal é a combinação entre o nome, que é o substantivo, e o adjetivo. Então, concordando em singular e plural, e o gênero masculino e feminino. E outras palavras também podem fazer parte dessa concordância, como é o caso, por exemplo, dos pronomes, os artigos, os numerais. Então, para relembrarmos o que é cada uma das palavras, então os pronomes são palavras que acompanham ou substituem os nomes, os artigos são palavras que definem ou indefinem os substantivos, os numerais são palavras que indicam quantidade ou ordem, como, por exemplo, primeiro ou também um. Falando de algumas funções do substantivos que são os nossos nomes, ele pode ter a função de sujeito e a função de objeto. Então, o sujeito seria aquele ser que realiza ou recebe uma ação ou também apresenta uma qualidade ou estado. E a função de objeto, então nós vamos encontrar objeto nos verbos transitivos. Então, é aquela resposta à pergunta o que ou quem nós fazemos para o verbo. Para os adjetivos, nós temos basicamente três funções. A primeira função que nós vamos ter é de adjunta de nominal, a função de predicativo do sujeito e a função de predicativo do objeto. Então, quando o adjetivo se encontra na função de adjunta de nominal, ela irá acompanhar o sujeito caracterizando-o. Quando ela se encontra na função de predicativo do sujeito, nós iremos encontrar nos predicados
nominais. Então, para relembrar, predicado é aquilo que se declara, que se diz sobre o sujeito. Então, quando nós temos um predicado nominal, vai vir após os verbos de ligação. Quando nós temos um predicado verbo nominal, ela vai vir após o verbo de ação. Predicativo do objeto. O predicativo do objeto, então, vai vir após aquela resposta que nós tínhamos lá no verbo transitivo. Então, também ela vai vir caracterizando esse objeto. Funciona parecido com o adjunto adnominal. Alguns exemplos de concordância que nós podemos ter. Quando nós temos um único substantivo, então ele irá concordar em número e gênero com o adjetivo. Então, nesse caso, nós temos aqui o exemplo: os meninos dedicados venceram a prova. Então, meninos dedicados, nós temos aqui um sujeito simples, sendo o substantivo meninos o núcleo desse sujeito. Dedicados, que é um adjetivo, fazendo a função de adjunto adnominal. Então, vamos verificar qual que é o número e gênero de cada um. Meninos, ele se encontra no masculino e no plural. Dedicados também se encontra no masculino e no plural. Então, está concordando. O caso agora desse predicado nominal. O sujeito, que é exercido pelo substantivo menina, então se encontra no feminino singular. Um sujeito simples. E nós temos aqui o predicativo. O adjetivo, então, também está no feminino no singular. Então, também houve a concordância. Então, quando nós temos o caso de substantivos de gêneros diversos, recomenda-se concordar tudo no masculino plural. Como é o caso desse sujeito composto aqui, na frase, os meninos e as meninas são estudiosos. Nós podemos seguir a seguinte lógica: trocar esses substantivos por pronomes. Então, trocar meninos por eles e meninas por elas. Nós iríamos somar eles mais elas, nós obteríamos eles. Então, poderíamos dizer: eles são estudiosos, então ficando no masculino plural. E nós temos aqui o caso desse objeto direto. Na frase, eu comprei sapatos e roupas novos. Então, nós poderíamos trocar sapatos por eles e roupas por elas, concordando, então, com o novos. Então, esse é o predicativo do objeto masculino no plural. Nós temos uma outra possibilidade de concordância, que é concordar com o gênero do substantivo mais próximo. Então, a mesma frase que nós vimos anteriormente, só que agora concordando com o mais próximo, que são as roupas. Então, concordei com novas. Eu comprei sapatos e roupas novos. Nesse caso aqui, nós mudamos a ordem do predicado nominal, então, começando com: são estudiosas as meninas e os meninos. Então, o substantivo mais próximo que nós temos aqui são as meninas. Então, ficando meninas estudiosas e meninos. Isso aí, aula muito interessante de hoje, não é? Espero que você tenha aprendido bastante, que esse conteúdo seja muito útil e proveitoso para os seus estudos. Agradeço por ter assistido esse vídeo, verifique novamente a sua inscrição. Muito obrigado, até logo. Tchau, tchau.